Hoje nós estudaremos sobre as 3 fases da besta. A inspiração divina, ela define o papado através de uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, ok? E hoje nós vamos estudar sobre as 3 fases do papado. Bom, em Apocalipse capítulo 17, o verso 8, existe esta profecia. Jesus Cristo, através do seu anjo, revelando o mistério da besta, vista por João lá no deserto, carregando a mulher, atravessando o deserto, transportando uma mulher, ele diz assim: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Se vocês analisar bem essa passagem, vocês vão perceber que o anjo Gabriel, explicando o mistério, usa as 3 colunas do tempo para nos ajudar na compreensão da profecia, da revelação divina. Ele usa as 3 colunas do tempo, passado, presente e futuro. A besta que viste era, isto é, passado. Por que era? Porque essa besta já havia existido no passado. E não é. Por que não é? Porque deixou de existir. Essa palavra não é está no presente. Está para emergir do abismo, ou como diz a última parte do verso, aparecerá. Está no futuro. Então ele usa a 3ª coluna. Presente, passado, presente e futuro. Ele repete a mesma expressão embaixo, era, não é, mas aparecerá. Ok? Então nós vamos analisar as 3 fases do papado. Aqui estão as 3 fases do papado. O papado que era, que já existiu, a gente vai ver quando, que está no passado. Existe a segunda fase que não é, né? Estamos dentro dessa fase de não é, e está para emergir do abismo. Essa ainda está, até nós que o anjo, né, quando o anjo transportou João, estava para o futuro de João e também ainda está para o nosso futuro. Ok? Bom, vamos analisar a primeira fase. A besta que viste era, ou seja, já existiu. Vamos ver quando foi que ela existiu. Apocalipse capítulo 3, verso 1, existe uma profecia. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. O mar aqui representa o continente europeu. As águas do mar representam as nações europeias. E a besta representa o papado que saiu do meio dessas nações. Quando essa profecia se cumpriu? Bom, existem 2 datas registradas nos anais da história que estão intimamente relacionadas com o cumprimento dessa profecia. Primeiro, 533 e segundo, 538. O que aconteceu no ano 533? O imperador Justiniano, imperador romano católico, enviou uma carta ao bispo de Roma. Em que ano? 533. Nessa carta, ou através dessa carta, o imperador concede poderes ao bispo de se tornar o cabeça de toda a igreja, o cabeça de todos os bispos espalhados pelo Império Romano. Em cada cidade do Império existiam igrejas, e em cada cidade existia um líder da igreja chamado bispo. E agora essa carta torna o bispo de Roma o cabeça de toda a igreja. Quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então a gente vê aí uma usurpação de poderes. Alguém se colocando no lugar de Deus, querendo parecer Deus. Pois só o Deus, o Filho, é o cabeça da igreja. E ele então, no 533, se torna o cabeça de toda a igreja. O cabeça dos bispos e pastores, né, das igrejas.
Só que ele não pôde, os papas não pôde usar esse poder em 533. Por quê? Porque na época Roma estava sendo controlada pelos ostrogodos. O último reino dos três reinos que o papado, a ponta pequena de Daniel 7, devia destruir. Ok? Então ele não pôde usar esse poder. Mas em 538, Justiniano, que era católico, membro da Igreja Católica, envia os seus exércitos, né, contra Roma e expulsa de Roma os ostrogodos. Aí os papas ficaram em plena liberdade de usar o poder que eles receberam de Roma como cabeça da igreja em 533. Ele pôde agora, em 538, começar a usar esse poder. De acordo com a profecia, quando era que o papado devia ascender e começar a controlar? Daniel capítulo 7, o verso 24, lá falando dos 10 chifres, ou dos 10 reis representados pelos 10 chifres, lá diz assim: depois deles, né, dos 10 reis representados pelos 10 chifres, se levantará outro, que esse é o chifre pequeno, que representa o papado, se levantará outro, o qual será diferente. Por que diferente? Porque esse reino agora era um reino religioso, diferente dos outros, e abaterá, destruirá 3 reis. Aí ele ascende, depois que destrói os 3 reis, ele ascende. Por quê? Porque a profecia continua: proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos do Altíssimo lhes serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 1 tempo é 1 ano. 2 tempos, 2 anos. Metade de 1 tempo, metade de 1 ano. A gente juntando tudo, dá 1.260 dias. Ok? Então, quando se cumpriu a destruição do último chifre? 538. Então, é a partir de 538 que começa, então, a supremacia papal. Continuando ainda na primeira fase, em Apocalipse 13, verso 5, a profecia diz: foi-lhe dada autoridade para agir 42 meses. Então, o papado se estabeleceu em 538, depois da subjugação dos ostrogodos, e ele devia ter autoridade sobre as nações e sobre o povo de Deus por 42 meses. O calendário hebraico tem 30 dias e o ano tem 360. Então, 42 vezes 30 dias ao mês, que é 42 meses, nos leva a 1.260 dias. Segundo a profecia, cada dia representa 1 ano, então os 1.260 dias são 1.260 anos. Esses 1.260 anos deve ter um ponto de partida para a sua contagem, que foi exatamente com o início da ascensão, né? Que foi na subjugação do último reino representado pelo último chifre a ser quebrado, que foi em 538. Em 538 começa então a supremacia papal. Se você pega 538 como ponto de partida e joga na frente 1.260 anos, nós vamos para o ano de 1798. Então, em 538, a profecia que falava sobre o surgimento da besta torna-se tempo definido. Ok? Era só contar mais 1.260 dias e a igreja, se não estivesse mergulhada no caos e na apostasia, saberia o tempo exato da queda da supremacia papal, que foi em 1798. Se não tivesse acontecido nada em 1798, a profecia teria falhado, mas é muito mais fácil cair o céu, passar o céu e a terra, do que a profecia falhar. É a palavra daquele que não falha. Em 1798, Napoleão, através de seus exércitos, entra em Roma e destrona o Papa Pio VI. Arranca os poderes que ele tem. Aquele mesmo poder que foi dado por Justiniano em 533 é arrancado. O poder que ele recebe em 533 é a besta. Essa besta morre em 1798 porque é arrancado dele. É como se a mulher, que é a Igreja Católica, andasse montada numa super máquina de matar e de repente agora
é extraída e derrotada, matado esse monstro. E ela fica agora de pé, juntamente com seus líderes. Então, o que aconteceu em 1798? Napoleão destrona o Papa Pio XI e o papado cai. Ok? Esta é a fase da besta que era. Porque ela já existiu de 538 a 1798. É um poder perseguidor, foi um poder perseguidor, tirânico, dominador e blasfemador, torturador, certo? Bom, agora vamos ver a segunda fase da besta, a segunda fase do papado, que o anjo disse e não é. A besta que viste era de 538 a 1798 e não é. A partir, né, de 1798 começa a fase não é. Vamos ver uma outra profecia que está no verso 3 do capítulo 13 de Apocalipse, que diz assim: vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Essa profecia de modo simbólico, porque ela também se cumpre de modo literal, de modo simbólico ela se cumpre em 1798. Napoleão dá um golpe mortal, aplica uma ferida mortal no papado, certo? Numa de suas cabeças, arrancando todo o poder que ele tem, certo? Então, em 1798, começa então a segunda fase, porque a besta deixa de existir, não é. Ela passa a não ser, porque ela morre em 1798. Essa segunda fase vai de 1798 até a cura da ferida que foi aplicada em 1798. Quando ela for restaurada, então começa a terceira fase. Mas na segunda fase, que começa entre a aplicação da ferida e a restauração, a cura da ferida, nós tivemos na história, nos anais da história, registrado nos anais da história, duas datas importantes. É história. Estou apenas aqui apresentando os fatos da história para vocês e comparando com a profecia. E nós vamos ver que se cumpriu. Em 1929 foi uma data específica, deixado pelo nosso Deus, registrado na história. Ele usou alguém para historiar. E também em 1981. Nós estamos mais ou menos aqui na história, ó. Esse pontinho vermelho aí. Nós estamos prestes a entrar na Era do Terror. Por quê? Porque a restauração do papado, a cura da ferida mortal, que é a terceira fase, e ela se termina com a volta de Cristo, ela é a Era do Terror. Ela é a Era do Decreto Dominical, ela é a Era do fechamento da Porta da Graça, ela é a Era da descida das 7 últimas pragas, do decreto de morte, e graças a Deus também é a Era do Livramento. Ok? Então vamos ver o que aconteceu nessas duas datas aqui. Primeiro, 1929. O que aconteceu no ano de 1929? Bom, está registrado nos anais da história, nas páginas da história, né? A história, ela revela a veracidade da palavra de Deus, ela revela o cumprimento da profecia. Em 1929, Benito Mussolini, o fascista da Itália, Roma é a capital da Itália. Esse Benito Mussolini era amigo de Hitler, aquele que foi o criador, né, da Segunda Guerra Mundial, aquele que provocou a Segunda Guerra Mundial. Então, Benito Mussolini faz uma concordata no ano de 1929 com o Papa Pio XI, né, através de documentos assinados. É conhecido esse episódio na história como o Tratado de Latrão. Nós vemos aí os secretários de ambas as partes assinando os documentos. O que aconteceu exatamente nesse dia e nesse ano de 1929? Benito Mussolini, ele pega um bairro de Roma chamado Vaticano, transforma por lei, documentos assinados, num estado independente, num reino, e dá para Bento, ou para o Papa Pio XI. Então, através desses documentos, o Papa se torna rei desse reino. Pio XI se tornou
né, a partir de 1929, a criação da segunda fase, né, ou a continuação da segunda fase do papado, que é um papado pacífico, ele se torna o primeiro rei, né, do Vaticano. Lembra que o Vaticano fica mais ou menos quase no meio de Roma, era um bairro de Roma. Bom, aí ele se torna o primeiro rei, né, a sentar no trono do Vaticano depois do Tratado de Latrão. E de lá para cá nós tivemos 7 ilustres reis papais. Ok? Pio XI, depois foi sucedido por Pio XII, que foi sucedido por João XXIII, que foi sucedido por Paulo VI e depois João Paulo I. Aí depois João Paulo I vem do João Paulo II. Quando João Paulo II morre, surge então o sétimo, que é Bento XVI. Bom, o que o anjo disse em Apocalipse, capítulo 17, verso 9? No verso 8 ele diz, olha, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminho para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, né, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Já no verso 9 ele começa a explicar as cabeças, ele diz, aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Que mulher? O verso 18 ele diz, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, que segundo o grande conflito é a cidade de Roma. Então o anjo diz, vamos repetir, aqui está o sentido que tem sabedoria. Por que ele usa essa expressão? Porque o mesmo anjo, 600 anos antes de João, havia dito para Daniel. Aliás, não foi o mesmo anjo, foi o homem vestido de linho. O próprio Jesus disse, os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Os sábios entenderão. Por isso que o anjo nos chama a atenção para o que Gabriel tinha falado. Aqui está o sentido que tem sabedoria. Quem tem sabedoria é os sábios. E os sábios, somente os sábios podem entender. As 7 cabeças são 7 montes, isto é, nos quais a mulher, isto é, a cidade de Roma, está sentada. Quando o anjo diz que as 7 cabeças são os 7 montes, nos quais a mulher, isto é, a cidade de Roma, está sentada, ele está focalizando a área geográfica nos quais ou na qual deve ser encontrado os 7 reis. Ok? Então vamos ver aqui. No verso 10 ele continua dizendo, dos quais, né, dos 7, dos quais caíram 5. Então nós temos 5 em cima que já haviam caído. 5, né? Aí ele diz, o outro, um existe, que é o 6º. Aí ele continua falando do 7º. O outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. Aí Bento XVI sobe ao trono de Roma, depois da morte de João Paulo II, e ele, com quase 8 anos de mandato, desiste. Durou pouco, cumpriu a profecia. Por que ele não continuou? É porque aquele que está acima de tudo e de todos, que tem em suas mãos o controle não só deste mundo, mas de todo o universo, havia dito, o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E ele não morreu. Porque se tivesse morrido, a profecia estava falha, porque João Paulo I não passou talvez nem um mês e morreu. Mas ele desistiu, mas continua vivo. A 7ª cabeça ainda não caiu, só está tirando um cochilo. E ela vai cair. Porque quando o anjo disse, 5 já caíram, a gente olha pela história, 5 reis já haviam morrido. Então, o cair da cabeça representa a morte do rei, porque cabeça representa rei, certo? Então, quantas cabeças já caíram até agora? 6 cabeças. Uma ainda está viva. O 8º rei,
que é uma sequência dos 7, só pode ascender ao poder depois da queda da 7ª. Por quê? Porque a besta não tem 8 cabeças. Quando uma cabeça das 7 caía, não surgia do local ali da onde ela caía outro, não, já existia outra ali, vivendo a Silva, tirando o cochilo, que, né, quando uma caía, ela tomava o controle do corpo, papal. Mas é diferente com a 7ª cabeça, porque a besta só tem 7 cabeças. Quando ela cair, o papado devia deixar de existir. Mas acontece um milagre. Da onde ela cai, surge uma outra cabeça, que representa um outro rei, o 8º. Ok? Não só essa profecia se cumpriu na segunda fase, aquele que quando vier tem de durar pouco, mas também uma outra profecia se cumpre na segunda fase. Ela se cumpriu na primeira, em 1798, e se cumpriu na segunda. Ela se cumpriu no ano de 1981. Olha o que diz a profecia. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Nós sabemos que de modo simbólico se cumpriu em 1798. O papado perdeu seu poder. A igreja perdeu seu poder, chamado papado. Ok? Mas isso de modo simbólico. Mas na segunda fase se cumpre de modo literal. Uma de suas cabeças foi literalmente ferida e literalmente curada. Em 1981, um turco de 23 anos, que havia escapado de uma cela de segurança máxima na Turquia, dá de mão numa pistola e dá 4 tiros a queima-roupa na 6ª cabeça, João Paulo II. Ele por 5 horas foi operado, mas ele não morreu. 4 tiros a queima-roupa de um profissional, atirador de elite. Por que ele não morreu? Porque a profecia, aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que disse assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, havia dito. Mas essa ferida mortal foi curada. Ele foi ferido mortalmente, literalmente, e foi curado literalmente. Ele não morreu. Cumpriu-se 2 profecias apocalípticas na segunda fase do papado. Ok? Vamos ver a terceira fase. Aquela que o anjo disse, surgirá do abismo ou aparecerá. A terceira fase começa a partir da cura da ferida mortal, no sentido simbólico. Porque em 1798, do sentido simbólico, ela foi ferida. E ela precisa retornar. É quando a ferida for curada. As pessoas dizem que o que aconteceu em 1929 foi a cura da ferida mortal. Mas não, gente. A palavra de Deus diz que quando a ferida mortal for curada, toda a terra se maravilhar seguindo a besta. E no verso 8 diz, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, com exceção daqueles que têm um nome no livro da vida. Então, quando começa a terceira fase? Quando a ferida mortal for curada. Quando ela vai ser curada? Com a ascensão do 8º rei. Bento XVI, a 7ª cabeça, cai. E o 8º, porque a sequência dos 7 procede dos 7, não pode ter um 7º, né? Alguém diz assim, e o Papa Francisco? O Papa Francisco, ele está no local do 7º, enquanto o 7º tira um cochilo. O Papa Francisco pode morrer e pode subir outro no lugar dele. O outro pode morrer e sobe outro no lugar dele. O outro pode morrer e sobe mais outro. Mas enquanto a 7ª cabeça estiver viva, eles continuam fazendo parte dos 7. Ok? Agora, quando Bento XVI morrer, aí sim, a última cabeça, né, ou uma cabeça surgem
de onde cai a sétima. É o oitavo rei. E ele vai dominar o mundo por 3 anos e meio, que são 1.260 dias no sentido literal. Por que essa profecia se cumpre 2 vezes? Porque, na verdade, Apocalipse, capítulo 13 e o versículo 5, fala do tempo no qual o anticristo vai reinar. Por quê? Porque a ferida mortal e a cura da ferida está no verso 3. No verso 3 ocorre a cura da ferida. Então, a partir do verso 4, 5, 6, 7, 8, já é falando da besta já curada. Então, não pode se aplicar ao anticristo os 3 anos e meio como 1.260 anos. Tem que ser literal. Então, ele ascende, né, o oitavo rei, caminha para a destruição, e como o mundo vai seguir ele, o mundo inteiro vai caminhar para a destruição, e ele morre no resplendor da volta de Cristo. É o que está escrito na profecia. O que diz a profecia? O mistério da iniquidade já opera e aguarda, somente que seja afastado aquele que agora o detém. O capeta, que já está marcado e decidido o tempo dele começar a agir, ele só está aguardando ser afastado aquele que está detendo o braço direito dele, que é o iníquo, que é o anticristo, que é a besta. Quando ele for afastado, então será de fato revelado o dito cujo. Quem está detendo? Bento. 93 anos, mas não morre nem com raiva. Por quê? Porque ele vai morrer somente no dia em que Deus marcou. No dia que ele morrer, a cabeça cai. E quando a cabeça cai, surge do local de onde, em vez do animal cair e morrer, em vez do papado deixar de existir, do local de onde cai a última cabeça da besta, que é Bento, surge uma outra cabeça. De qual besta? Da besta que foi ferida em 1798. Então, o animal feroz, destruidor, perseguidor, que morreu em 1798, surge a partir do final ou da morte desse animal agora que começou em 1929. É a cura da ferida mortal. 3 anos e meio, Jesus volta. Você está dizendo, eu estou dizendo, não. A profecia diz que nós vamos ter 3 anos e meio depois da morte de Bento e Jesus volta. Ok? Jesus volta. Aqui tem 45 dias lá de Daniel 12, né? Que isso aqui é um outro assunto. Ok? O mistério da iniquidade apenas está aguardando que seja afastado aquele que agora o detém. Esse o aqui é o iníquo. Então, quando ele for afastado, será de fato revelado o iníquo. Me diz uma coisa. Vamos comparar para nós entender melhor essa passagem. Deus unge como rei de Israel Saul. Ele foi desobediente, Deus rejeitou ele. E envia então o profeta Samuel à casa de Jessé e diz: unge um dos seus filhos como rei de Israel. Eu tenho escolhido. Ele foi lá e ungiu Davi, o escolhido de Deus. Ele ungiu para ser como rei de Israel. Agora eu faço uma pergunta. Davi subiu ao trono de Israel assim que foi ungido? Não, por quê? Porque existia alguém que estava detendo ele, detendo a sua ascensão ao trono. Quem era? O rei atuante. Deus sabe que um rei só deixa de ser rei quando morre. Por esse motivo, entregou o rei Saul por 2 vezes nas mãos de seu ungido. Mas, como Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem misericordioso, ele não matou o seu algoz, o seu inimigo, mas esperou o tempo certo apontado na profecia. Quando aquele que estava detendo ele, que estava ocupando o trono, foi afastado, quando ele morreu, Saul morreu, aí então Davi subiu ao trono de Roma. Assim é aqui. Quando Bento, que está detendo o oitavo, Bento VII, que está detendo o oitavo, for afastado, quando a cabeça cair, e a queda da cabeça representa a morte do rei, então, somente então, olha aqui a palavra,
então será de fato revelado o iníquo. O oitavo rei surge. A ferida mortal é curada, porque o oitavo rei não faz parte do papado pacífico que começou em 1929. Ele faz parte do papado que começou em 538. É um papado perseguidor, dominador, que terá todo o poder nas mãos. Ok? A profecia dá vários nomes para o oitavo rei. Daniel 9:27, a última parte do verso, o anjo Gabriel chama ele assolador, de o assolador. O assolador é aquele que destrói, que assola tudo. Lá diz assim, sobre a asa das abominações virá o assolador. Jesus Cristo, em Mateus 24:15, chama ele de o abominável da desolação. O assolador é aquele que assola. O abominável da desolação é aquele que desola. E em sua segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo, baseado no último capítulo, no penúltimo capítulo de Daniel, que é o capítulo 11, ele chama o anticristo, ou o oitavo rei, de homem da iniquidade, filho da perdição e iníquo. E João, já depois que retornou lá do Apocalipse, lá da ilha de Pátimo, ele escreve as suas cartas, escreve seu evangelho e suas cartas, e ele diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, então ele dá um título para a besta aqui, para o oitavo rei, que é anticristo. São os nomes que a profecia dá para o oitavo rei. Quem é o oitavo rei? É aquele que vai surgir depois da morte de Bento. Quando a Bíblia diz assim, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente, essa palavra somente dá a entender que assim quando ele morrer, o outro surge. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que é Bento. E quando ele morrer, então, ele será afastado, então, e somente então será revelado o iníquo. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a entender a profecia. Amém.